Irmãos, vamos orar, dando início ao culto desta noite. Vamos lembrar da irmã Mona Lisa, da irmã Dina. Vamos lembrar de todos os idosos da igreja, para que Deus esteja fortalecendo, cuidando de cada um. Vamos lembrar do Lidinaldo. Eu fiquei sabendo hoje que ele foi operado. Está passando bem, irmã? Não está conseguindo. Não pode. Não pode andar. Daqui. Vamos orar por ele, pela sua recuperação. Logo ele esteja bem para retornar às suas atividades. Vamos lembrar do neto da Rosana. Está com problema, né? Para que Deus esteja cuidando dele. Tem mais algum pedido? A irmã Sônia levou lá para casa. O José Aguiar, esposo da irmã Lindalva, que está hospitalizado, problema urinário. Vamos continuar orando pela irmã Conceição também, pela saúde dela. De todos os membros, pelos membros da igreja, aqueles que mesmo em pé, mas sentem problemas e incômodos na sua saúde, vamos lembrar de todos eles. Nosso Pai, queremos nesta oportunidade expressar a nossa gratidão, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor fiel, companheiro, amigo, aquele que não nos abandona em nenhum momento. Queremos, Pai, Te agradecer pelo dia e pela semana que nos concedeste. Te agradecemos por cada irmão, por cada visitante aqui nesta noite, cada irmã. E agora, Pai, nós pedimos pelo culto a Tua direção. Prepara os nossos corações para oferecermos um culto que seja alegre, que seja agradável aos Teus olhos. Queremos, ó Pai, agora lembrar de todas as famílias da igreja, de todos os membros e também dos nossos visitantes que estão conosco. Abençoa cada um, Senhor, nesta noite. Lembramos também dos enfermos, ó Pai, do Lidinaldo, pela sua recuperação, que o Senhor o ajude, lhe dando paciência para aguentar esse tempo de recuperação e que ao voltar às suas atividades esteja completamente curado daquele problema no joelho. Pedimos pela irmã Denise, e a tua serva também, sabedoria e paciência para estar do lado dele. E abençoa também, Senhor, a irmã Sônia, nesta hora, problema renal, que o Senhor esteja cuidando de tua serva, curando aquela doença, aquele problema. Também pela irmã Mona Lisa, Senhor, intercedemos pela tua serva, que o Senhor possa ser o médico dela, possa restaurar a sua saúde, e em breve possamos tê-la conosco, ó Deus, fazendo parte do culto que prestamos a Ti. Também lembramos do Zé Aguiar, esposo da irmã Lindalva, ó Pai, com aquele problema tão sério, urinário, que o Senhor possa pôr as Tuas mãos sobre ele, possa cuidar dele e curar daquele problema, e que o seu coração também seja tocado pela Tua palavra, para que ele venha conhecer e servir a Jesus Cristo. Também, Senhor, lembramos do neto da Rosana, Pai, que o Senhor esteja cuidando daquele jovem. Tu sabes do seu problema de saúde, Tu possas curá-lo, resolvendo todos os problemas que a família dela esteja enfrentando. Pedimos, Pai, pelos demais pedidos, pela irmã Dina lá em Campinas, irmão Euclides. Pedimos também pela irmã Nadir, te agradecemos por mais um ano que Tu deste a Tua serva. Também rogamos, Pai,
por aqueles que estão desanimados, que não têm vindo aos cultos, que o Senhor toque em seus corações. Dá-nos a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 413. 413. Também lembramos do irmão Pedro, que não está aqui. Oramos por ele pela manhã e depois vamos estar lembrando dele em oração. Ele está com falta de ar, já há bastante tempo.
Nós vamos ler a palavra de Deus, Salmo capítulo 37, de 37, nós colocamos aqui o texto. Salmo 37, o irmão colocou 37 e 38 apenas, então vamos ver, nós anotamos aqui, houve um equívoco, não tem problema, vamos ler os dois versículos apenas. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir ao irmão Marcos para vir aqui à frente, ao microfone, nos apresentar a Deus com uma palavra de oração. E nesta oração nós vamos lembrar do irmão Pedro, oramos já por outros irmãos aqui, vamos lembrar a saúde do nosso irmão Pedro. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por estar nessa igreja, obrigado por cada irmão que está aqui louvando a Ti, Senhor Deus, que nós possamos sair cheios do Seu Espírito, Senhor Deus. Amém. Que seja, Senhor Deus, acontece o que o Senhor falou, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar as pessoas íntegras de coração, e o Senhor possa também julgar os perversos, Deus, como o Senhor falou nesse salmo, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, sabendo, Senhor, que nós dependemos de Ti, Senhor Deus. Amém. Obrigado por Teu Evangelho ter chegado até aqui, Senhor Deus. Que nós possamos ser a luz desse mundo e levar esse Evangelho as outras pessoas também aceitar a Ti como Senhor e Salvador. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ainda cantar o hino 354, dar oportunidade aos irmãos que vieram preparados para o momento de dedicação dos dízimos e ofertas. 354. Sendo redimido por Cristo.
dois cânticos. Amigo, alegria é ter você aqui. E depois, satisfação é ter a Cristo. Faz 2 anos e acho que uns 2 meses que a pandemia começou. E a gente perdeu a oportunidade de poder abraçar, de estender a mão, né? De dar um cheirinho gostoso nas amigas, né? Aquele abraço afetuoso, apertado. E esse cântico nos dá a oportunidade de saudar, pelo menos com um aperto de mão, o nosso amigo, o nosso irmão. Então nós vamos sair dos lugares e vamos cumprimentar uns aos outros, pelo menos com um aperto de mão. Não vai pegar pandemia, não vai pegar Covid de ninguém. Qualquer coisa tem algo ali fora que possa esterilizar. Vamos cantar com muita alegria. Amém. Mas quem tem a Cristo sempre vai ter esta satisfação em seu coração. Amém. Satisfação é ter a Cristo, a melhor seja Cristo, só de Jesus é aborrecido, satisfação sem fim. Sem a sua aflição,
Peço novamente todos meus irmãos que estão aqui, a oração consiste é a chave do que vem. Então, eu estou com um problema de inspiração, então eu peço para os irmãos, em nome de Jesus, que nas orações dos irmãos, lembra de mim, coloca aí na oração dos irmãos, para que Deus possa tomar as providências de acordo com a vontade dele, né? Muito bem, estamos contentes. É o Jorge, né? Ele se parece tanto que eu já de máscara é aí que a gente fica meio confuso. É Jorge, é o. Seja bem-vindo, Jorge. Deus abençoe. Sua presença e os demais já são a nossa irmã, Marcos, a mamãe, né? Marco não veio. Hoje é para falar com a forma da igreja. Ah, sim. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nosso amigo do irmão Pedro, lá, um visitante já há bastante tempo aqui, né? Faltou esse período da pandemia e faltou, né? Mas agora está retornando, graças a Deus. E as jovens ali já dispensam a apresentação, né? Irmão Daniel, como é que está, irmã Mona Lisa? Eu deixei ela no hospital agora. É?
passando mal com o problema da dengue, né? Vamos continuar em oração pela irmã Analisa, pelos demais doentes. Vamos abrir a palavra de Deus agora em dois textos. O primeiro é Hebreus 11, de 33 a 38. Convidamos que puderem ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Hebreus 11, de 33 a 38. Os quais, falando sobre os mártires da fé, os que morreram por amor à palavra de Deus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites e até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelos antros ou covas, e pelos antros da terra. E também 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3, 15. Para que, se eu demorar, fique certo de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu vou falar sobre os mártires de ontem e a igreja de hoje. Os mártires de ontem, a igreja de hoje. Irmãos, para a tristeza nossa e de Deus, nós estamos presenciando as igrejas, muitas igrejas de Cristo, tendo em seu rol de membros muitos convencidos, mas poucos convertidos. Muitos convencidos, mas poucos convertidos. E com isso, a igreja vai perdendo a sua identidade, vai perdendo o seu poder, a sua autoridade perante o mundo. E a situação é de nos deixar corados de vergonha. Não é difícil entendermos, porque há tantos crentes sem testemunho, sem poder, sem vida e sem ação em nossas igrejas. A radiografia espiritual revela
doenças preocupantes que afetam a muitos crentes. A luz está se apagando e muitas já se apagaram. O sal está perdendo o seu sabor e a sua função de salgar. E muitos já se tornaram insípidos ou insípidos. Jesus disse que quando o sal se torna insípido, ele não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Da mesma forma, em relação à luz, Jesus disse que não se acende a lâmpada e se coloca escondida em algum objeto, mas deve estar no lugar apropriado para brilhar, iluminar a todos que estão na casa. A vida de ação e poder está sendo substituída por um testemunho inócuo que não convence a ninguém. No início do cristianismo, irmãos, no primeiro século, era a igreja que virava o mundo de cabeça para baixo. No início do século, a igreja primitiva. Mas hoje é o contrário. É o mundo que está virando a igreja de cabeça para baixo. Isso é vergonhoso. É como se as pessoas de fora, lá do mundo, dissessem para nós: tentem nos convencer que a sua fé é real, que o seu amor é verdadeiro, que o seu testemunho é convincente. Me convença disso. O mundo está nos desafiando a isso. Grande pregador, Spurgeon, tratando desse assunto, ele fala: os crentes do primeiro século arriscavam suas vidas por onde quer que andassem. Não fomos chamados, irmãos, para passarmos por aquelas terríveis perseguições hoje. Se fosse assim, o Senhor Jesus nos daria graça para suportarmos tais aflições. No entanto, as provações da vida cristã que enfrentamos em nossos dias provavelmente nos convencerão mais que as provações daquela época de fogo, de tormento que os nossos irmãos enfrentaram no primeiro século. Se temos de suportar o ridículo do mundo, esse é um teste fácil. A bajulação, as palavras agradáveis, a hipocrisia, são testes piores, irmãos. Nosso perigo é que nós podemos nos tornar ricos, orgulhosos e abraçar os valores deste mundo mau e perder a nossa fé. Se, porém, a riqueza do mundo não trouxer uma provação intensa para nós, a inquietação pelas coisas do mundo será igualmente perigosa. Se hoje não somos despedaçados pelos leões das arenas romanas, nós podemos ser abraçados e destruídos pelos ursos do comodismo e do mundanismo. O diabo procura destruir o nosso amor por Cristo e a nossa confiança nele. A igreja tem mais possibilidade de perder sua segurança e firmeza em nossos dias de tranquilidade e sossego do que naquela época de retaliações e mortes contra os crentes. Nós temos de permanecer alerta agora, porque andamos por um caminho
cheio de minas, de granadas. Temos que nos cuidar. Se hoje não sofremos perseguições como os crentes do primeiro século, Satanás mudou a sua tática. Hoje ele nos convida para sentarmos à mesa, para juntos batermos papo, conferenciarmos com ele. Com isso nós perdemos força e, consequentemente, perdemos a autoridade de combater e rechaçar o inimigo. É muito sério. Veja o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. Confiram comigo, 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, que tanto refere-se ao casamento, mas também refere-se ao ecumenismo, à união com o mundo, com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É muito claro, irmãos, a declaração do apóstolo, dispensa comentários, de tão claro que é. Se nós fomos tirados do mundo, se nós fomos salvos e chamados para servirmos a Cristo, nós não temos mais nada a ver com o mundo. É claro que aquela relação social, não estou me referindo a isso. Nós temos amigos descrentes, trabalhamos com colegas descrentes, convivemos com pessoas descrentes. Não é pelo fato de nós sermos filhos de Deus que vamos nos enclausurar, que vamos nos isolar. Não. Jesus disse que Ele iria nos salvar, mas iria nos deixar no mundo para sermos testemunhas dele, não fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, mas servindo de testemunhas para que outros sejam trazidos, sejam chamados para servirem a Cristo. Muitos que foram simples membros de igrejas hão de compreender, surpreender, quando se apresentarem àquele que conhece as intenções do coração, terão que admitir que as suas obras passarão pelo teste do fogo e com certeza queimarão. E Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, de 10 a 23, ele nos declara o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém,
cada um veja como edifica, porque ninguém está falando da promoção do reino de Deus aqui na terra, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, olha os materiais, ouro, prata, pedras preciosas, que são materiais que não sofrem a influência do fogo, mas ele fala de outros 3 materiais, madeira, feno e palha, que podem ser queimados. E a lição que ele quer nos ensinar aqui é esta: que materiais você está usando nessa construção do reino de Deus, a sua vida. Você está usando prata, ouro, prata, pedras preciosas, materiais de valor, ou você está usando materiais inflamáveis, madeira, feno, palha? E ele chega a dizer, no versículo 13, que vai chegar uma hora em que vai se manifestar a obra de cada um. O dia demonstrará, ou seja, naquele dia, quando Cristo vier para julgar os homens, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo vai provar, vai testar. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá recompensa, galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, pelos materiais inflamáveis, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo, se ele foi convertido, ele foi salvo, ele vai ter direito simplesmente, somente, unicamente à sua salvação. Galardões já eram, não receberão recompensas nenhuma pelo fato de não terem mostrado no seu viver diário a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande escritor do século passado, chamado Warren Wiersbe, ele falando sobre a situação da igreja atual, ele diz o seguinte, é muito pesado o que ele fala aqui: a crise que a igreja atinge hoje, atinge o âmago da sua autoridade e ministério, mas mais parecemos um exército derrotado, despidos perante nossos inimigos, incapazes de revidar por haverem eles feito uma alarmante descoberta. A igreja está desprovida de integridade. A integridade envolve, irmãos, a própria essência da igreja no mundo. O diagnóstico é aflitivo, o remédio dispendioso, mas a igreja deve ter a coragem de enfrentá-los honestamente e fazer o que for preciso. Esta crise de integridade que envolve a igreja do século XXI compromete não somente sua conduta, mas também o seu próprio caráter. Durante 20 séculos, ou mais de 20 séculos, a igreja vem dizendo ao mundo que reconheça seus pecados, arrependa-se e creia no Evangelho. Hoje, nesse pleno século XXI, é o mundo que está dizendo à igreja que encare os seus pecados, que arrependa-se, olha a cobrança, que arrependa-se e volte a ser a verdadeira igreja proclamadora desse Evangelho. Que vergonha, não é, irmãos? Nós, os verdadeiros cristãos, gabamos-nos de não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, mas talvez esse Evangelho se envergonhe de nós.
por alguma razão, nosso ministério não combina com a nossa mensagem, algo está errado quanto à integridade da igreja. Ontem, conversando com alguém, e eu dizendo que a nossa EBD aqui tem uma frequência razoável, né? Boa, graças a Deus, é classe única, não estamos mais nos dividindo em classes, é uma classe única. Mas quando eu disse para ele que estava indo bem a nossa EBD, e até os nossos cultos, né? Com tantos irmãos doentes, ele disse, como se dissesse para mim, isso aí tem dias contados. Ele se baseando por experiências lá fora, de igrejas que até hoje, pasmem-se, até hoje, ainda não reabriram suas portas para cultos. Até agora, esse exato momento, não reabriram suas portas. Continuam fazendo lives, né? Continuam celebrando, até batismo online estão fazendo. Celebração de ceia online. Que absurdo. Meus queridos irmãos. Um dos pais da igreja, do passado, ele disse, a igreja é algo parecido com a Arca de Noé. Se não fosse pelo julgamento de Deus contra os que estão lá fora, seria impossível aguentar o cheiro aqui de dentro, mas apesar de tudo, prefiro ser um crente em luta com os problemas de uma igreja imperfeita, a ser um perfeito pecador fora dela. São palavras bastante duras, mas que retrata uma triste e dolorosa realidade. Não é suficiente pregar a mensagem correta, nós precisamos pregar com motivos corretos. Pregadores errados que usam mensagens erradas produzem cristãos errados. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, esse texto aqui, irmãos, ele, olha, é um puxão de orelhas de Paulo. 1 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1, ele fala, porque vós, irmãos, sabeis sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo, né? Pelo contrário, visto que nós fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, segundo as intenções. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, de aplausos de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa remuneração, manutenção, né, financeira. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos.
assim querendo vós muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida por vós, que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós. Irmãos, obreiros como Paulo são poucos, homens de caráter, sem ganância, sem bajulação, sem preocupação de aglomerar pessoas ao seu redor para receber aplausos. Ele preferia sofrer por amor a Jesus Cristo, ele preferia pagar o preço para ser fiel, e isso lhe custou a própria vida. Nós, os crentes, estamos reconciliados com Cristo, unidos uns com os outros, portanto, o mundo tem todo o direito, irmãos, de esperar de nós integridade. O mundo tem todo o direito de esperar da igreja integridade. Nós precisamos estar atentos sobre o que o mundo fala a respeito de nós. Seus elogios podem ser iscas na armadura para nos capturar. Quando percebemos que estamos resistindo às críticas, cultivando os elogios, sabemos que algo está errado. Quando começamos a acreditar em todas as coisas agradáveis que dizem a nosso respeito, corremos um grande risco. Se o nosso coração está reto perante Deus, o elogio deve tornar-nos humildes e não vaidosos. Um tempo desses aí atrás, um certo líder famoso aqui do país, ele queria ter as mesmas regalias que as autoridades têm, de não precisarem passar por aquele vexame, né? E quando viajar para o exterior, né? De passar pela entrevista, de ter o seu visto, o passaporte, né? Observado, ele queria ter as mesmas regalias. Mas se abrisse esse precedente, os outros todos, os milhares de pastores do Brasil, iriam reivindicar a mesma coisa. Graças a Deus que cortaram, impediram que esse líder religioso, que é famoso no Brasil, tivesse ou recebesse essa prerrogativa. Irmãos, queridos, olha o que Jesus fala em João capítulo 15, versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, ele me odiou a mim. Se fosseis do mundo, se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, como você não é do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não é que nós queiramos ser odiados, irmão. Não é isso. Não vamos pedir para o mundo, nos odeie para que ganhemos galardões. Não é isso. Mas, naturalmente, pelo fato de nós sermos reconhecidos como seguidores de Cristo, como discípulos, isso vai custar um preço para nós. Vai, graças a Deus,
porque estamos num país onde ainda desfrutamos dessa liberdade, mas estamos sendo ameaçados, se não tomarmos os cuidados devidos nessa próxima eleição, estamos sendo ameaçados de perdermos nossa liberdade de culto, porque países vizinhos já estão passando por isso. Então temos que tomar todo o cuidado, meus irmãos. O que o líder da igreja precisa hoje é não temer, é não ter medo de perder amigos e de fazer inimigos. Não se deixe intimidar por ameaças e nem é comprado por subornos. É um patrimônio que não tem preço. A Igreja de Cristo é um patrimônio inegociável. Maquiavel, pensador do passado, ele dizia: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que o enganador, para essa gente, nunca vai ficar desocupado, nunca vai ficar ocioso, sempre vai ter vítimas, né, para ele se envolver. Eu creio, irmãos, que hoje o clamor de Deus é um só. É o retorno dos crentes ao primeiro amor. Os crentes do primeiro século não tinham recursos financeiros, nem acadêmicos, nem teológicos, mas tinham poder. Os homens, hoje nós temos todos os recursos, mas nos falta o poder. Diz que uma certa feita Tomás de Aquino estava andando com o Papa, ali visitando os prédios, né, do Vaticano. E Tomás de Aquino olhou para toda aquela estrutura, né, aquela engenharia invejável, e disse para o Papa: os apóstolos do primeiro século, eles não tinham prata nem ouro, mas tinham poder. E o Papa respondeu para ele: hoje nós temos prata e ouro, mas nos falta poder. É exatamente isso, irmãos, que está acontecendo e cada dia crescente, não só em nosso país, mas no mundo inteiro, no mundo todo. Olha o que a palavra de Deus nos fala na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, olha aqui, poder que opera em nós, segundo o poder de Deus que opera em nós. Capítulo 6, versículo 10 de Efésios: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Filipenses capítulo 3 e versículo 10: para o conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nós precisamos de homens e mulheres de ação, que falem e ajam, falem menos e ajam mais.
temos muito o que fazer, mas faltam pessoas dispostas a arregaçar as mangas. Quando Cristo disse que são poucos os obreiros, não é que não existam tais obreiros, eles estão espalhados pelas igrejas, mas nada estão fazendo pelo reino de Deus. Líderes como Neemias estão em falta em nossas igrejas. Alguém disse que Neemias preocupou-se a ponto de participar, indagou e inquiriu, assentou-se e chorou, ajoelhou-se e orou, depois levantou-se e trabalhou. Era um homem de coração partido e de mãos ocupadas, sabia como harmonizar as responsabilidades e os privilégios do seu cargo. As responsabilidades não lhe esmagaram o espírito e os privilégios não lhe exaltavam o ego. Como todos os bons líderes, Neemias carregava o fardo mais do que precisava. E eu quero terminar esta mensagem. Eu espero que você tenha compreendido tudo que foi falado aqui nesta noite, que você leve para outros, transmita para outros. Se há uma oração que nós temos que fazer hoje, irmãos, a oração é a seguinte: ó Deus, desperta-me com o teu Espírito, reveste-me do teu poder, capacita-me com a tua graça, incendeia o meu coração de tal maneira que o mundo possa ser incendiado com a chama do meu coração. E aí eu reitero as palavras de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, e com esse texto eu encerro a mensagem desta noite. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Irmãos, Deus não vai mandar anjos. Ele fazia no Velho Testamento, por isso que nós não damos tanta ênfase aos anjos, porque hoje o ministério exclusivo cabe ao Espírito Santo. Deus não aposentou os anjos, mas também os anjos encerraram seu ministério com a vinda do Espírito Santo aqui na terra. Não é? Mas por que o Salmo fala o anjo do Senhor acampa-se? Ele escreveu aquilo na época, no contexto em que os anjos exerciam seus ministérios, suas missões atribuídas, dadas por Deus. Não descarto a possibilidade de Deus abrir exceção. Não é mais regra anjos atuarem, anjos transformarem vidas. Isso é o ministério do Espírito Santo de Deus. Ele pode abrir exceções? Pode. Mas, irmãos, Deus está chamando homens, mulheres, pessoas como você, para fazer a sua obra. E o que é que você tem feito? O que é que você tem para apresentar a Deus quando chegar naquele dia na presença dele? Essa semana eu passei pela Avenida José Paulino, encontrei uma loja grande, fechada, escrito ali na porta, fechado para balanço. Sabe, irmãos, que não vamos precisar fechar as portas do nosso coração para fazermos um balanço de nossas vidas, mas mesmo em atividade. Ou se nós estamos ociosos, nesse contexto da ociosidade, vamos fazer um balanço, deixar o Espírito Santo ver em nossa vida o que foi crédito, o que foi débito, o que deixamos de fazer, o que fizemos e que vai nos garantir galardões, o que deixamos de fazer e que vai nos tirar galardões. Nada justifica, irmãos, um crente cruzar os braços no reino de Deus. Nada, absolutamente nada.
Você e eu fomos chamados para produzirmos. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, João capítulo 15, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, vos nomeei, para que vades e produzam frutos, para que não nos apresentemos um dia perante Ele de mãos vazias. Será uma decepção muito grande, seria para mim uma decepção muito grande, se eu, naquele dia, chegasse perante Cristo com as minhas mãos vazias, por tantas oportunidades que tivemos e nada fizemos pelo reino de Deus. Muitos trabalham, muitos tiram férias, muitos viajam, muitos compram, vendem, negociam, adquirem aquilo que é do seu gosto, e a vida não passa disso. Nossa vida, de janeiro a dezembro, é só isso aí. E para Deus, o que é que você, nesse fevereiro, ainda início de ano, o que é que você planeja fazer para Deus? Não espere ser mandado, não espere ser eleito para uma comissão. Faça o seu trabalho, exerça o seu ministério como crente, na sua vizinhança, lá no seu trabalho, na sua escola, dentro do ônibus, na sua viagem. Nunca tire férias da vida cristã. Você pode tirar férias do seu trabalho, mas da vida cristã, ninguém, nenhum crente, deve tirar férias. Porque, irmãos, preste, Jesus vai voltar. E se ele voltar nesse momento, como é que ele vai encontrar? Se ouvirmos o sonido da trombeta agora, você vai ter coragem de levantar a cabeça e ora vem, Senhor Jesus? Ou nada você tem feito para lhe dar essa certeza, ou lhe levar a fazer esta oração, para que Jesus venha me buscar? Pense nisso agora, reflita na sua vida, coloque a sua vida em dia, porque se a morte bater hoje em sua casa, você não vai ter tempo de fazer mais nada, você não vai voltar atrás, poder voltar atrás, consertar o que deixou de errado. Mas daqui para frente você pode fazer muitas coisas para Deus, e se você se fizer, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, o tempo passado. Ele vai considerar o que você fizer daqui para frente. Que Deus os abençoe. Amém? Amém. Amém. Vamos cantar o hino 466. Esse hino ele é apropriado para esse momento, não é? Nós já cantamos ele aqui várias vezes. É a luta do crente contra o poder das trevas que se levantam contra o reino de Deus. Cante com prazer, cante com alegria.
Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de nós estar vivo neste mundo. Amém. Obrigado, ó Pai, pela vida que o Senhor tem nos concedido, pelo pão de cada dia. Ó Pai, pelo sol, pela chuva. Amém. Ó Pai, pelos bens. Ó Pai, por todos os bens, principalmente a grande salvação que Tu nos deste. Amém. Ó Pai, o perdão dos nossos pecados. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Amém. Te agradeço em nome de Jesus. Ó Pai, te pedimos neste momento, pela Tua palavra, a Tua palavra pregada por toda a superfície do canto da terra. Ó Pai, que hoje possa haver salvação de homens, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, quero te pedir por aqueles que estão sofrendo o leito da enfermidade. Tu conheces cada um, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes daqueles que estão necessitando, principalmente da salvação. Amém. Que possa ser curado, ó Pai, das suas enfermidades. Ó Pai, mas venha glorificar o Teu nome, ó Pai, aqui ainda nesta terra. Nós pedimos para o Marciano, saúde nosso irmão Rose, nosso irmão Rita. Ó Pai, nosso irmão Edenilson. Amém. Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo dentro da enfermidade. Guarda nós no retorno de todo mal, todo perigo. Te pedimos, Pai, orienta nós em todos os nossos afazeres nesta terra. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas em todas estas coisas, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Que vai ocupado agora, que vai